Hoje falaremos sobre algo que faz parte da vida de muitas pessoas, ou praticamente de todo mundo, né? Filmes, séries e o grande entretenimento. E a pergunta é: o que será que esses filmes e essas séries nos mostram nos bastidores e fazem com que a nossa mente enxergue algo que talvez não esteja lá? Hoje bateremos um papo com o nosso especialista, pastor Fernando Bayer, sobre o livro O Encanto de Hollywood, logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Osvar Faria. O meu nome é Pedro Henrique. E o Pedro é do canal? Professor Pedro Henrique Oficial. Muito bem, Pedro. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Mais uma vez. O Pedro já é amigo nosso aqui do canal, já gravou com a gente algumas vezes e tá aí parceiro nosso aí do canal, né, Pedro? Realmente é um prazer, Osvair, ser convidado mais uma vez e que seja um bate-papo de grande proveito e crescimento para cada um de nós, né? Amém, é isso aí. Bom, pessoal, antes de mais nada, quero convidar você então para já curtir o nosso vídeo, tá? Não se esqueça, é muito importante você curtir. Por que, Pedro, que é importante? É importante para que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas esse vídeo, né? É isso mesmo, porque se você assiste, você não curte, o YouTube entendeu que você não deu a mínima para o nosso vídeo. Então, curte lá, faz essa ajuda pra gente aí que é muito importante. E não só curte também, como você se inscreve no canal se você não é inscrito e já compartilha esse vídeo depois se você gosta aí do tema de hoje. Vamos falar sobre filmes, séries, né? E aí, você é daqueles que maratona série, começa a assistir e não para mais? Ou é aqueles que começa a assistir um filme picado? Rapaz, eu começo a assistir um filme, eu já assisti filmes em 3 vezes. A prestação? A prestação. Começo a assistir hoje, um pouquinho semana que vem, um pouco na outra semana. Minha esposa fala, como é que você entende? Fala, eu tento pegar um pouco de cada, né? Porque não dá tempo, a vida é muito corrida. Pessoal, o mais importante, é um tema importante, espero que você goste. E o nosso convidado de hoje é alguém que já esteve conosco já há algum tempo atrás. Ele praticamente já é sócio desse canal, porque ele não vai ser essa a terceira vez que ele está aqui, mas não é só a terceira, ele vai vir mais vezes. Porque o pastor Fernando Bayer, eu sempre falava Fernando Bayer, olha só, eu errei, é Fernando Bayer. Ele não só escreveu só 6 livros, mas como ele tem mais 3 livros já na fila de espera para ser editado, publicado, né? Então, pastor Fernando Bayer, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e se apresente aí para pessoas que não te conhecem. Obrigado, Osvair, é um prazer estar com vocês aqui de novo, Pedro também. Sempre quando vocês nos convidam, vai ser sempre uma alegria poder participar desse podcast e desse canal. Obrigado, pastor. E eu já quero começar falando que o pastor, ele escreveu esse livro, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Os Encantos de Hollywood. E aí eu pergunto para você que tá aí, você acha que Hollywood encanta? Mostra? O que ele mostra? O que você enxerga nos filmes que você assiste? Você acha que tem alguma coisa por trás? Já coloca nos comentários aí e me fala aí qual é o filme que impactou sua vida, pra gente saber se realmente você é aquelas pessoas que assistem filmes ou não. E também fala aí qual que é a série que você está assistindo agora, para saber se essa série aí, de repente, é uma série legal, amigável, porque a gente sabe que a série de hoje em dia tem tanta coisa que a gente fica até meio na dúvida se é um bom conteúdo ou não. Imagina, Osvair, porque tem séries que são bem pesadas. E essas séries podem influenciar nossos pensamentos, nosso estilo de vida, nosso modo de viver. Sim. Então, acredito que o pastor vai trazer grandes informações para nós nessa noite. Com certeza. Bom, pastor, isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, mas você é o nosso pastor e escritor, né, que escreveu esse livro, foi inspirado por Deus, com certeza. Pastor, por que Encantos de Hollywood? Por que assim, você teve essa ideia assim, tão mirabolante de explorar esse território tão fértil e ao mesmo tempo perigoso? Eu vou resumir para vocês aquilo que eu conto logo no início do livro, né, na introdução do livro.
eu sempre fui muito influenciado pelo universo dos filmes desde garoto. O que é uma coisa curiosa, né? Porque quando eu era moleque na infância, nós não íamos ao cinema, né? Havia um histórico ali de que o cinema não deveria ser um lugar para jovens cristãos irem. E a gente não ia. E era tudo na televisão, né? Tudo na sessão da tarde da vida, né? Naqueles programas de filmes da televisão aberta. Mas eu sempre fui fascinado pelo universo dos filmes, até que próximo da juventude eu percebi que assistir um filme não era só assistir um filme. E após a minha conversão aos 18 anos, a minha conversão genuína, apesar de ter nascido dentro da igreja, no caminho cristão, aos 18 anos eu experimentei a conversão genuína, e foi logo depois disso que eu notei que havia algo mais nesse universo. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto e decidi que, se um dia houvesse oportunidade, eu gostaria de escrever algo sobre isso. Sim. E essa oportunidade surgiu quando eu fui fazer o mestrado. Isso já uns 15 anos atrás, quando eu fui fazer o mestrado, e aí tive a oportunidade de fazer uma dissertação em cima desse assunto, o universo dos filmes e a influência dos filmes na vida do jovem cristão. Legal, pastor. E esse é um tema assim que você escolheu para esse livro, bem pesado, porque envolve gostos, envolve também o que os filmes podem influenciar, e eles influenciam, né, muito as pessoas. E às vezes tem alguns filmes que são fatos reais, que contam uma história de um assassino, de alguém que teve uma vitória na vida e tudo mais, que trazem bons exemplos, né? Mas também tem aqueles filmes que tem sempre algo por trás, né? E, na sua opinião, como escritor, por que Hollywood ele consegue influenciar o mundo todo, praticamente, assim, com seus roteiros, com o seu jeito de fazer filme, assim? Para entender um pouquinho melhor essa questão, nós temos que dar um salto lá no passado, onde tudo começou, não é? O cinema, ou o universo dos filmes, ele teve um início no finalzinho do século XIX, início do século XX. Um dos inventores, inclusive, das primeiras máquinas de filmagem foi Thomas Edison, né? Sim. Ele foi que inventou um dos primeiros mecanismos, né, de filmagem, tudo muito, na época, inicialmente, tudo muito diferente do que se esperava, porque até ali existia o teatro, até ali existia a fotografia, e pode-se dizer que foi uma união desses dois elementos aí, mais o entretenimento que já existia na época. Foi assim que surgiu o cinema. E assim que surgiu, não é, o universo dos filmes, Hollywood, ou a indústria americana de filmes, ela logo se despontou acima de todas as outras. Sim. Na verdade, a indústria de filmes de Hollywood, ela começou mais ou menos lá 1910, desculpe, 1915 para frente, quando se tornou realmente uma indústria. E aí não parou de crescer, e a influência mundial foi muito grande, e ainda é até hoje, não é? É a indústria mais poderosa, a mais rica, a que gera maior lucro, é a indústria cinematográfica de Hollywood. Então, é uma indústria muito forte, muito poderosa, que tem uma influência muito grande em todo o planeta. Sim. Boa pergunta. Pastor, o senhor falou um pouco do início, né? De como foi criado, né, aquele início, né? E a pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Ao longo do século, né? O século XX, o cinema foi evoluindo, né? Ele foi se evoluindo, e eu queria perguntar para o senhor... Fugiu a pergunta aqui, mas... É sobre o quanto esses filmes, esses roteiros, se existe uma estratégia por trás do que apresentar.
para a população que está assistindo. Se existe nessa estratégia, né, de alguma maneira de manipular ou de desconstruir algumas conceitos que as pessoas têm, sabe? O senhor, no seu estudo, conseguiu perceber isso? Existe uma estratégia por trás? Tudo não é por acaso, né? E eu não estou falando apenas daquelas coisas que são capciosas, mas que são bem mais às claras hoje em dia, né? Tá ali, tá claro, mostrando que tem algo por trás, só que para a maioria das pessoas é imperceptível. Mas quem faz um estudo, analisa, consegue perceber. Um exemplo, tem um desenho da Disney, onde o personagem fala que o único que pode me deter está perambulando por aí. E sai um fogo aqui para cima e aparece o nome Jesus. Se você colocar ali em colorido, estaria Jesus. Existe mesmo isso por trás? Ou é só teoria da conspiração? O que o senhor acha nos seus estudos, na sua opinião? Às vezes existem alguns exageros, né? De ambos os lados, tanto daqueles que acreditam, né, numa mensagem ruim, como daqueles que não acreditam. O que a gente tem que ter em perspectiva é que, desde o começo, os filmes, eles refletiram uma história, desde o começo. Se lá no começo, nas primeiras imagens, o que se via era apenas o cotidiano das pessoas, de repente, o cinema passou a ganhar roteiro. As histórias começaram a aparecer nos filmes. E quando os filmes vieram a receber a tecnologia do som, a partir da década de 1920, aí tudo se revolucionou, porque agora as pessoas podiam contar uma história e ouvir essa história além das imagens que já conheciam. E a partir daí, tudo que se construiu no universo dos filmes é baseado sempre num roteiro. Todo filme tem um roteiro, e esse roteiro conta alguma história. Esse roteiro conta uma história através das imagens, através daquilo que a gente vê lá na tela. E essa história, ela pode ser de onde você possa imaginar. A história de um livro pode vir da vida pessoal de alguém, de uma biografia. Um filme pode vir de uma experiência pessoal de um diretor, de um ator. Um filme pode contar a história de um evento do passado. Todo filme conta uma história, todo filme tem uma narrativa. E aí você vai encontrar, então, a partir disso, todo tipo de história que você possa imaginar, ou todo tipo de narrativa que você possa imaginar. E há narrativas que ferem, talvez, princípios, há narrativas que contribuem para os princípios, ou princípios cristãos, como a gente está mencionando, roteiros que ferem esses princípios, e alguns que contribuem para que esses princípios sejam divulgados. Mas, enfim, todo filme vai ter um roteiro e vai ter uma narrativa. Essa narrativa pode ser até ideológica mesmo, como você mencionou. Ela pode conter ideias que pregam alguma ideologia. Então, assim, o universo dos filmes é quase ilimitado nessa questão. Basta ter um roteiro, basta ter uma ideia e alguém disposto a pagar para filmar isso. E lá está o filme, então, trazendo uma narrativa. É quase ilimitado. Entendi, pastor. Eu me lembrei que alguns filmes, né, eles pregam algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente vê a história de Jesus, ele demonstra o seu amor como? Por cada um de nós. Foi morrendo na cruz do Calvário, não é? Ali nós vemos um sacrifício, né? E a gente vê nos roteiros essa ideia também, né? O herói, vamos dizer assim, ele dá a sua vida para salvar o planeta, salvar alguém. Em alguns filmes acontece isso, né? Ele pega uma narrativa baseada no que Jesus fez, né? E que é uma jornada, né? Aquele que faz o sacrifício em prol de alguém, né? Não necessariamente é ruim ou mal, né? É a narrativa do filme, né? É o roteiro dele que foi projetado assim, né? Pegando esse gancho do Pedro, pastor, tem um capítulo aqui que eu achei bem interessante, que fala sobre heróis ou deuses. Eu não sou tão velho assim, né? Mas eu me lembro que alguns filmes que eu assistia no passado,
não tinha tantos heróis como existem hoje, né? E na minha época de criança, você não via as crianças se vestindo de super-heróis, Superman, de Homem-Aranha, entre outros. E hoje você vê essa questão sendo... não vou colocar 100% como endeusada, né? Não sei se essa palavra tá certa, mas parece que ela é idolatrada desde a infância, né? Já colocando no cerne da mente das crianças, para que quando elas vão crescendo, elas vão fazendo com que os heróis dos filmes fossem reais, né? Na vida delas. Mas no decorrer do tempo, elas vão crescendo, vão sabendo que aquilo ali não passa de uma ficção. Mas, de alguma forma, de acordo com o que o senhor escreveu aqui, não parece que eles literalmente tomam o lugar do verdadeiro herói, que é o nosso Jesus? Tudo é possível, como eu disse, é ilimitado, não é? É bom a gente lembrar que os super-heróis dos gibis, eles viviam num universo que era o universo dos gibis, durante muitas décadas, né? E é interessante que a maioria dos super-heróis que nós podemos pensar e imaginar hoje, eles nasceram também nos Estados Unidos, né? Sim. Ou seja, Hollywood, o poderio da indústria fílmica e também a indústria dos quadrinhos. Mas durante décadas, os super-heróis permaneceram nos quadrinhos, nos gibis. Até que, nos últimos 30 anos, não é? Da década de 1990 para cá, o cinema então começou a absorver aquilo que acontecia no universo dos gibis, os heróis passaram a frequentar então os filmes, e aí houve uma revolução nesse sentido. Os super-heróis que não eram conhecidos, em sua maioria, se tornaram super conhecidos porque agora, através dos filmes, através das narrativas fílmicas, todo mundo pôde conhecer e assistir. Isso mostra o poder que existe na indústria do cinema, na indústria fílmica. Como os filmes são uma tecnologia muito influente, muito influente. Talvez eu diria que é a mais influente de todas. Todas as tecnologias de entretenimento, de todos os meios de entretenimento, possivelmente a indústria fílmica seja mais influente. E ela é tão influente que absorveu esses super-heróis do gibi, eles foram lançados nas narrativas fílmicas, e esse universo agora é super conhecido, e aí você tem gente que leva isso como fã de verdade, né? Carrega o desejo de ser como super-herói, as crianças se vestem como super-heróis, porque os super-heróis passaram a estar de forma muito visível através dos filmes. Então isso acontece, é inevitável. A força, a influência dos filmes faz com que esse universo, o universo dos super-heróis, ganhasse um impulso que só no gibis ele nunca teria, né? O impulso que eles tiveram, ou que ainda tem nos filmes, se dependesse só do gibi, nunca teria. Aliás, uma curiosidade, houve uma época que os super-heróis dos gibis entraram quase em falência, né? As empresas, Marvel, a DC e outras quase faliram. Houve uma época que quase ninguém mais comprava os gibis. E aí o que salvou, né, os super-heróis? O cinema. Pode-se dizer que o cinema salvou os super-heróis. E as pessoas gostaram tanto, né, ou gostam tanto desse universo paralelo, esse universo dos super-heróis, e são tão influenciados por isso, que nós vemos hoje aí, não é? As pessoas conhecem basicamente todos os nomes, todos eles, os super-heróis, as crianças falam, as crianças se vestem como eles. É uma coisa surpreendente isso aí. E é algo também que as pessoas seguem a ferro e fogo, né? Porque eu lembro que alguns filmes, por exemplo, Homem-Aranha, de Volta para Casa, Longe de Casa, sempre a casa, né? E eu acho interessante que se o filme não agrada a população, né? As pessoas que assistem e tal, a audiência, eles realmente falam mal, e já teve filmes que antes de serem lançados fizeram um trailer ali, por exemplo, o filme do Sonic, né? Fizeram o trailer, e no trailer o personagem estava muito ruim
né, o formato ali, né, do Porco Espinho, né, o azul, famoso, Sonic, que as pessoas que gostam falaram muito mal nas entrelinhas, nos comentários, que os próprios criadores foram lá e gastaram mais dinheiro para poder fazer um formato ali melhor, chegando a originalidade dos jogos, né? Então você vê que a exigência das pessoas que gostam, que assistem, chega até a influenciar os próprios criadores, né? Você vê como que as influências elas acabam sendo dos dois lados, né? Isso acontece muitas vezes, Osvair, porque aqui é um ponto que a gente precisa mencionar para quem nos assiste, para que fique bem claro. Todo filme, acima de tudo, é um produto. Tá? As pessoas insistem em dizer que às vezes é a arte. A arte está envolvida, a arte cinematográfica. Né? É chamado de sétima arte. A arte está envolvida, é uma forma de arte, mas todo filme é um produto. E é um produto que custa muito caro para ser feito. E também é um produto que se espera que gere o quê? Muito lucro. Muito lucro. Muito. Porque o investimento é muito alto. Por isso que um filme precisa ter, talvez, esse tipo de situação que você mencionou. Precisa ser trabalhado com muito cuidado, né? A tecnologia precisa ser a mais avançada possível, porque precisa agradar o público consumidor. Então, um filme não é apenas um filme. Esse é um ponto que eu menciono e deixo muito claro aí no meu material, no meu livro, o tempo todo. Que o filme é um produto que se vende e se compra. Tá? Ele é feito para ser vendido e se espera que ele seja comprado. E o público que absorve ou que compra somos todos nós. Cada vez que a gente assiste um filme, nós estamos de alguma maneira comprando esse produto, seja pelo celular, seja pela televisão lá no streaming, seja para aqueles que vão na sala de cinema, seja para aqueles que antigamente compravam as fitas cassete, compravam os DVDs, os Blu-rays, né, que hoje não existem mais. Não. Mas hoje você, toda vez que consome, você está consumindo um produto que foi preparado para isso, para que você assimile, receba, compre e gere lucro. Ok? É interessante, então, por isso que geralmente um filme ele precisa sair o mais perfeito possível, porque ele não pode dar despesa. Ele não pode sair no vermelho. Tem que gerar lucro, né, pastor? Tem que gerar lucro e, de preferência, um lucro exorbitante. A gente vê alguns filmes aí bater bilhão, bater, né, sempre aí na questão dos cinemas, que é o mais importante para eles. Porque antigamente tinha o quê? Eram as fitas cassetes, né? Fitas da locadora, DVDs. Hoje a gente sabe que agora são os streamings, né? Os mais poderosos são os streamings. Mas onde eles realmente arrecadam muito mais dinheiro é nos lançamentos, né, pastor? Que é o quê? Nas bilheterias do cinema. Por isso... Hoje o cinema ainda é a porta de entrada para a maioria dos filmes. Mas não todos. Eu diria que os filmes que têm o maior investimento. O cinema ainda é a porta de entrada, mas assim que eles passam no cinema, eles agora vão então para outros meios, o streaming, a internet e outros canais onde o filme vai ser passado também. Mas em todos eles o objetivo é continuar gerando lucro. Sim. Gerando lucro. O filme ele tem que se pagar. Só para vocês terem uma ideia, hoje, um filme de Hollywood de ponta, talvez um desses filmes de super-heróis, por exemplo, eles vão custar por baixo 150, 200, 250 milhões de dólares. É isso que se gasta hoje num filme de ponta em Hollywood. Sim. Então você imagina, para um filme dar lucro, os especialistas costumam dizer que ele tem que gerar pelo menos 3 vezes aquilo que ele custou. Para começar a dar lucro, um filme tem que gerar pelo menos 3 vezes aquilo que ele custou. Se um filme custa 200 milhões de dólares, ele tem que gerar pelo menos 2, 4, 6. 600 milhões de dólares. Por baixo. Mas é claro que a indústria, os produtores,
eles vão esperar que passe disso. Quanto mais ele gerar lucro, quanto mais o filme for sendo assistido, mais a indústria vai lucrar. E é assim que funciona. Eu acho que é por isso que tem filme que a gente fica esperando a sua continuação e nunca vem. Nem vem, né? Nunca vem. Se ele não foi bem na bilheteria, se as pessoas não gostaram do filme, se ele não rendeu o dinheiro que a indústria investiu, que os produtores investiram, é óbvio que ele não vai continuar. Em alguns casos, as franquias, eles acabam fazendo novas franquias, né? Igual o Jurassic Park, teve as franquias 3 filmes, depois agora mais 3. Sim, sim. As franquias, elas existem exatamente para gerar lucro. Então, se eu consigo fazer um filme gerar lucro acima do esperado, por que não fazer uma continuação? Com certeza, né? Porque se o público gostou desse filme e ele gerou bastante lucro, é óbvio que vão gostar de uma continuação. Foi assim que nasceram as franquias, foi assim que nasceram os filmes nas suas continuidades, não é? Sempre o objetivo final da indústria é obter o lucro. Esse vai ser sempre o ponto passivo. E nas franquias você sempre vê algum herói, igual vi não vou lembrar agora qual foi o filme, foi o filme da Marvel. Um dos heróis abrindo uma latinha de Coca-Cola ou Pepsi, se eu não me engano. Aí um cara que é do marketing falou assim, quantas latas de Coca ele não vendeu depois daquele filme? Porque isso instiga as pessoas. E a latinha de Coca-Cola não está lá por acaso. Não. A indústria ou os produtores, eles oferecem espaço. Veja como é que funciona. É o capitalismo funcionando na indústria dos filmes. Sim. Né? O produtor ou a produtora daquele filme oferece para a empresa a oportunidade de mostrar a marca ali, às vezes de forma muito rápida, quase que a pessoa nem percebe. Mas está uma latinha ali, está um produto ali, significa que vai gerar para aquela empresa lucro, porque as pessoas vão ver e vão se interessar. É uma espécie de propaganda. Mas para que aquela latinha esteja lá, para aquele produto esteja lá, a empresa pagou, ela investiu. Parte do que custou o filme, a empresa também bancou uma parte para que o produto dela estivesse lá. Então nada é de graça. Nada de graça. Nada de graça. É capitalismo puro. Tem que tá? estar lá o dinheirinho. Exatamente. Senão não vai, né? Não gera lucro. Pastor, eu tava vendo aqui no seu livro, né? E você comentou de um personagem que eu gosto bastante, né? Que é o Tony Stark, né, que é o do Homem de Ferro. Né? Você falou aqui no livro sobre a questão de ele demonstrar essa pessoa arrogante, né, um pouco prepotente, meio malo, vamos colocar assim, né? E mesmo assim, as pessoas ainda gostar dele, pelo esse jeitão dele meio grosseiro. Ele tem até uma frase que é bem famosa, que fala assim, ele fala que ele é gênio, bilionário, playboy e filantrópico, né? As pessoas acham aquilo, uau, gostam daquilo. Então, assim, essa é uma imagem ruim que um herói pode mostrar para que as pessoas queiram ser igual, mas essa não é uma imagem boa. Quem quer ser grosso, quem quer ser prepotente de uma forma assim que quer ser maior que as pessoas, sendo que ele não tem nem dinheiro. É importante que os que estão nos assistindo entendam que nós estamos aqui conversando dentro de um contexto bíblico cristão. O meu livro eu escrevi dentro desse contexto. Sim. Nós cristãos acreditamos nos princípios da Bíblia, nós acreditamos na narrativa bíblica, e a grande questão que eu coloco no meu livro é que os filmes, muitas vezes, eles lançam uma espécie de nuvem de fumaça que impede as pessoas, no primeiro momento, de perceberem aquilo que deveriam perceber ao assistir um filme. Perceber aquilo que realmente é mal, aquilo que realmente é bom. Aquilo que realmente é saudável, aquilo que não é saudável. Mas às vezes, e esse é o poder da indústria fílmica, né? O poder de um filme, às vezes nós estamos assistindo algo e não notamos que aquilo que está sendo transmitido para nós fere talvez alguns desses princípios que como cristãos nós acreditamos. Então veja, você citou o Tony Stark, né, o Homem de Ferro. Nós estamos hoje na era dos anti-heróis no cinema, não é? Sim. Anti-heróis, ou seja, o que é um anti-herói? É aquela pessoa que não deveria ser um herói, porque geralmente é uma pessoa que
não faz o bem, ou é uma pessoa que é desonesta, ou é um assassino, não é? No caso do Deadpool, por exemplo, né? Ele é um assassino, ele é um canalha, ele fala palavrão o tempo todo, mas ele é um herói. Então é o anti-herói. Ele não foi feito para ser herói, mas porque ele de repente salva o dia, ou ele salva uma multidão naquele dia, ele se torna um herói. Mas ele ainda continua sendo mau caráter. Eu não vou dizer que é esse talvez o caso do Tony Stark, não sei, não é se ele é mau caráter ou não. Mas enfim, no cinema muito anti-heróis hoje, desculpe, dessa maneira. Parece que são bons, mas na verdade eles não são. Mas como eles salvam o dia, como eles salvam uma galera, talvez, naquele dia, eles são tidos como heróis. E aí que está, talvez, o perigo. Quando alguém não percebe, isso é só um item, né? É só uma ideia. Quando alguém não percebe que, talvez, na mensagem que está sendo transmitida naquele filme, naquele roteiro, princípios cristãos ou princípios bíblicos estão sendo solapados ou eles estão sendo ignorados e transmite uma mensagem contrária àquilo que nós cristãos acreditamos. E é nesse ponto que os cristãos precisam tomar cuidado. Nós cristãos, para que os que estão nos assistindo entendam, nós não devemos ser fanáticos. Infelizmente tem um outro cristão por aí que é fanático e acha que todo mundo precisa pensar como ele. É verdade. Nós cristãos, nós temos a nossa crença, nós temos a nossa fé bíblica. Nós cremos em Jesus Cristo e nos princípios que ele nos ensinou. Mas eu não devo achar que por isso todo mundo tem que pensar igual a mim. A gente tem que respeitar aquilo que as pessoas decidem ou não decidem acreditar ou crer. Mas para aqueles que acreditam nos princípios bíblicos, essa é a névoa que eu falo, é a nuvem de fumaça que às vezes os filmes apresentam e a gente vai assistindo e não consegue perceber. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente ir por esse caminho agora. E eu cito isso no livro. Vamos citar aqui um exemplo que é o filme Titanic. Por que eu vou citar o Titanic? Porque é um dos filmes que todo mundo já assistiu na vida, é um dos filmes mais conhecidos de todos os tempos. Vocês já repararam que existe uma narrativa principal no filme Titanic? E essa narrativa principal não é de um navio afundando depois de bater no iceberg. Na verdade, não. Muita gente não sabe disso ou não percebeu isso. O Titanic afundando depois de bater no iceberg é o pano de fundo. Existe uma história principal, que é a história de um rapaz chamado Jack, um aventureiro, que entra no barco por causa de um jogo de cartas, né? Uma pessoa descompromissada com a vida, é um aventureiro, e ele consegue entrar no navio por causa de um jogo de cartas, ele e o amigo, e lá no navio ele vai conhecer uma moça chamada Rose, que está noiva, que vai casar muito em breve. E os dois se conhecem e se apaixonam. Parece tudo muito legal até aí. Parece bonito, né? Parece tudo legal. E estão dentro do maior navio do mundo na época, o Titanic. A partir daí é que a coisa vai desandar no que diz respeito àquilo que nós acreditamos como certo e errado. Mas que muitas vezes a gente não percebe. A gente está tão envolvido com a história, a gente está torcendo tanto pelo Jack, pela Rose, que a gente não percebe que em algum momento, quando eles decidem fazer sexo dentro do navio, aliás, eles fazem sexo dentro de um carro, né? Por que Hollywood fez eles fazerem uma cena íntima dentro de um carro se eles estão dentro de um navio, né? Porque isso é mais moderno. Isso tem muito a ver com a cultura americana, né? Enfim, eles têm um relacionamento sexual e qual que foi o problema aí? Que a gente nem percebe e quase ninguém notou e todo mundo está torcendo por eles. Ninguém percebeu que ela é noiva. Ela tinha um compromisso. Ela tinha um compromisso, ela ia casar. Ela estava compromissada. E ela nunca poderia ter se relacionado desse jeito com aquele rapaz que ela conheceu ali, algumas horas, no navio. Mas sabe o que eu achei só rapidinho? O filme deu a entender que o rapaz que ela estava noivo era um cara estúpido. Sim, mas é exatamente o que o roteiro faz. O roteiro então, constrói. Talvez você nunca tenha percebido, você que está nos assistindo, talvez não sei se você já percebeu. Mas é exatamente isso que o roteiro faz. Para que você torça para o herói, eles têm que fazer com que o vilão seja de fato vilão. Sim. Você tem que torcer pelo herói e contra o vilão.
E para você torcer contra o vilão tem que fazer alguma coisa que seja muito suja, que seja muito canalha, né? Que seja muito ruim, porque daí, automaticamente, você vai torcer por quem? Pelo herói do filme. E você vai engatar na história de corpo e alma, como a gente diz, né? Vai, com certeza. Eu, particularmente, quando assisti Titanic a primeira vez, nem me liguei, né? Que estava vendo ali uma cena indevida no sentido moral da história, né? No sentido moral. Ela está noiva, ela não podia fazer aquilo, mas você tá tão envolvido com a história, você está torcendo tanto pelo casal e contra, né, o vilão, que você passa por cima disso. E aí está o problema. Aí está o perigo para quem, como nós, acreditamos em pontos morais. Quem acredita em princípios morais, como nós acreditamos nos princípios bíblicos. Aí está o problema. Quando você vai assistindo e não percebe esse tipo de coisa. O seu senso crítico não fez você perceber que ali havia um erro muito grave. E esse erro pode ficar na sua mente O problema você pode achar isso normal? O problema é quando a gente acha aquilo normal. Então, Esse é o problema. Então. Quer ver outro caso parecido? No livro Diário de uma Paixão, que é um livro, que é um filme muito romântico, né? E é um filme muito bonito, em certo sentido. É um filme que as pessoas amam quando assistem. Você conhece, Pedro? Qual que é o problema do Diário de uma Paixão? A mesma coisa. Eles se unem sexualmente, ela estando praticamente casada já. Não é? Mas está todo mundo torcendo para eles ficarem juntos. E se esquecem desse detalhe. Então percebem como as coisas acontecem? E é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Então o Tony Stark, ele pode ser um cara até legal, ele pode até salvar o dia. E no final lá, realmente, do filme Vingadores Ultimato, foi ele que salvou a história, né? Quando ele, né, estalou os dedos lá. Morreu, né? E é interessante que ele disse, eu sou um homem, e eu sou um homem de ferro, não é? No universo dos super-heróis não aparece Deus, né? A figura de Deus nunca está presente no universo dos super-heróis. Porque os super-heróis são os deuses da vez, né? Então são coisas como essas que a gente vai assistindo, e se a gente assistir sem o senso crítico, a gente pode ser influenciado sim. Para um menino, para uma menina, talvez para um adolescente, uma adolescente que não está ainda com seu senso crítico tão apurado, que talvez ainda não percebeu ou não notou como os princípios bíblicos são importantes para a vida dele, quando ele vê no filme um rapaz e uma moça que não poderiam se unir sexualmente fazendo isso, em nome da paixão, é óbvio que essa jovem, ela vai pensar ou dizer assim para si mesma, por que eu não posso fazer igual? Por que eu não posso fazer igual? Não é? Se acontece lá, por que não pode acontecer comigo? Eu quero ser feliz. Eu estou apaixonado, ou eu estou amando, por que eu não posso fazer isso também? É algo bonito, né? Algo bonito. Né? Olha os dois, olha o amor dos dois. O cinema glamoriza essas coisas. Aliás, o cinema é craque em glamorizar muitas coisas. Hoje o cinema glamoriza a violência. Sim. Se você já assistiu filmes violentos como talvez a franquia John Wick, não é? Nossa. Ela é muito bem feita, mas é baseada na violência pura, não é? Na violência pura. E isso vai se assistindo, a glamorização da violência, que é algo que também acontece em séries como The Boys, por exemplo, que acabou de terminar sua última temporada. The Boys é tão violento, é uma coisa tão violenta, tão absurda, mas se você vai assistindo aquilo, você vai perdendo a sensibilidade. E aí que está o perigo, não é? E nós estamos falando de perigo para quem ainda não tem o senso crítico apurado. E para aqueles que querem viver os princípios bíblicos, o cinema, os filmes podem criar então essa névoa, como eu mencionei. Crítico, hein, pastor? Pastor, além desses exemplos que o senhor deu, a gente percebeu também que, não sei, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a questão da magia também começou de forma mais intensa, né? Porque até então a turma tinha medo de múmia,
feitiçaria, essas coisas. Aí começou em alguns filmes como Harry Potter, né? O bruxinho lá, eu nunca assisti, não sei como é que é os roteiros, mas eu sei que teve esse filme, influenciou uma geração. Depois veio outro, Crepúsculo, né? Crepúsculo Já também. pegou a mesma geração, numa idade... Um pouco mais avançada. mais Os avançada, né? adolescentes, né? Que gostam bastante. já teve uma, Porque tem romance e uma tal. influência, né? Aí, recentemente, acabou Stranger Things, não sei se você chegou a ver essa série aí, né? Ou viu falar dessa série, Ah, o né? String... Pois é, a Será que questão da sim? magia, por exemplo, é uma coisa interessante, né? Durante muitas décadas, as primeiras décadas do cinema americano principalmente, o que os filmes traziam eram histórias, né? Histórias da rotina humana, histórias de pessoas, mas da realidade humana, da nossa realidade normal, Trabalho, do dia a família, dia, né? no dia a dia. Mas a partir da década de 70 é que começou uma mudança. E sabe qual foi o filme que deu pontapé nisso? Qual? Star Wars. Star Wars Star foi o Wars. primeiro universo que fez com que o mundo todo se envolvesse através dos filmes. Não é? Foi um sucesso tão gigantesco, e ainda é, não é? Que o criador desse universo, né? Ele ficou rico para sempre, né? Ele ficou rico para sempre. Eu não lembro agora o nome dele, fugiu o nome dele, do criador de Star Wars. Mas ele tá rico, ele ficou rico, milionário. Por quê? Porque foi um estouro. E a partir dali, o cinema descobriu que poderia filmar George Lucas, obrigado. George Lucas, ele tá milionário e vai morrer milionário só por causa de Star Wars, né? Que pra mim E é os um dos filmes melhores que continuam. Os filmes continuam do universo de Star Wars. Saiu semana passada agora, né? Recente nos cinemas. Teve Esse universo. umas Esse mudanças, universo. né, que teve aí, mas... Mas veja só, foi a partir daí que o cinema percebeu que podia envolver um universo de magia e que as pessoas gostavam de assistir universos paralelos. E hoje é o que mais se vê. E por isso o universo dos super-heróis fez tanto e faz tanto sucesso. Apesar de estar aí dando sinais de esgotamento em alguns momentos, mas o universo dos super-heróis nesses últimos anos fez tanto sucesso por quê? Porque o público gosta de assistir ou de participar de um universo paralelo à nossa realidade. Isso é muito curioso. Aí também existe um perigo. Para quem é cristão, para quem tem os princípios bíblicos. Novamente, aquela névoa que tira de nós a visão daquilo que é mais importante na nossa vida, né? Eu tenho um livro lá na biblioteca que foi escrito baseado exatamente nessa perspectiva de quantas pessoas amam o universo de Star Wars. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas o autor, ele pesquisou algumas pessoas e ele descobriu pessoas que assistiram Guerra nas Estrelas ou o Star Wars, elas assistiram mais de 500 vezes o mesmo filme. Puxa vida, passaram de mim. Há testemunhos, que eu li também num outro livro, quando eu estava pesquisando para escrever este livro, autores que conversaram com pessoas que se envolveram de tal maneira no universo. Um caso, por exemplo, nesse universo paralelo, né? Há um caso, por exemplo, de um indivíduo que ele se fantasiou ou quis se fantasiar como membro do universo de Pandora, de Avatar. Sim. Lá, aquele mundo, né, de Pandora. Ele quis tanto fazer parte daquilo, ele assistia o filme praticamente todos os dias. Quando ele percebeu que não tinha jeito, ele ficou doente. Ele entrou em depressão. Porque ele queria que fosse possível ele viver no universo de Pandora. Aí você percebe, como eu disse anteriormente, o nível de influência, de poder que um filme tem. Fazer a pessoa querer tanto viver aquilo, que quando ela percebe que não pode, ela entra em depressão. Olha que curioso. E que triste isso também. Na verdade, isso que o senhor está falando agora é os famosos cosplay, né? Hoje em dia tem muito isso. Aqui no Brasil, estado de São Paulo, ali na região da capital, de vez em quando tem uns encontros, né, de cosplay. Eu não acompanho, mas eu já vi algumas coisas assim.
E realmente as pessoas se vestem de forma idêntica, prática quase, né? Porque tem alguns que não tem como, são desenhos. Mas que uma vez um rapaz conversou com uma galerinha aí e perguntou assim, quanto você gastou pra estar parecido, quase idêntico ao seu personagem? E eu fiquei, assim, impressionado que a pessoa gastou o valor de um carro de 60 mil, outra gastou 40 mil. Ou seja, existe dois níveis aí, né? E olha, mais uma vez, o poder que o cinema tem, Da influência. que os filmes têm. Existe aquele nível que a pessoa é fã, mas existe aquele nível que a pessoa vai mais pro profundo. Ela se torna, de fato, idólatra daquela situação. Ela idolatra... aí já é idolatria. Idolatra aquele herói, idolatra aquele super-herói, idolatra aquele artista, idolatra esse universo, idolatra aquela situação. Quando chega nesse nível de idolatria, é porque o envolvimento ele é muito mais que apenas físico, ele é emocional, ele é psicológico. Uhum. E aí está um perigo que nós cristãos não queremos correr. Que nós cristãos que temos um princípio bíblico que seguimos, nós não queremos que o entretenimento tenha esse nível de capacidade de moldar os nossos pensamentos, como acontece na vida de muitas pessoas. E eu falo isso especialmente quando a gente pensa nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que talvez não tenham o senso crítico que eu, uma pessoa mais madura, vocês, já temos. Eles não têm. E aí alguém precisa, e agora entenda por que eu escrevi o livro, Pedro. Uhum. Entenda por que eu trabalhei isso daí. Alguém precisa soar o alerta. Alguém precisa soar o alerta. Eu sou apenas um que está tentando soar esse alerta através da literatura do livro que escrevi. Para aqueles que, ao entrar em contato com o meu material, possam entender todos esses elementos que o filme contém. Uhum. E como, de fato, isso fascina a nossa mente, muitas vezes, influencia os nossos gostos e, às vezes, atinge mais profundamente o nosso subconsciente, até mesmo nos levando a querer viver aquela realidade paralela. Sim. É aí que está o perigo. Certo. Bom, pastor, eu queria entrar nesse quesito agora sobre a questão das influências, sobre a questão dos adolescentes, algo assim que tem a ver algo mais profundo. Como eu falei aqui nos nossos bastidores, eu não sou um cara de assistir série. Eu comecei a assistir algumas séries e tal, mas paro por conta do trabalho, por conta de estudar e tudo mais. Só que, ultimamente, eu tenho tido um pouco mais de tempo para algumas coisas e eu acabei acompanhando uma série. E foram 5 temporadas e eu fui até o final. Porque era engraçada, me chamou a atenção por ser engraçada e tal. O nome da série chama Machos Alfa. É uma série espanhola, né? Feita lá na Espanha, o pessoal de lá. E a gente sabe que a Espanha, ela é o berço do socialismo, né? Eu já vi alguma coisa sobre isso, já estudei alguma coisa lá atrás. E ao assistir a série, eu percebi que uma família, só um exemplo, uma das famílias, lá são 4 famílias, uma das famílias, os filhos na escola começaram a crescer e enfrentaram a questão de a menina não quer ser menina, quer tomar um remédio para não crescer os seios. O menino começa a ser um depravado, começa a fazer coisas que geralmente não são do feitio de uma família comum, né? E o mais interessante é que os pais, ao invés de eles ajudarem os filhos a superar, a mostrar que isso não é correto, eles só se importam com o relacionamento deles que está, assim, dos avessos. E eles acabam apoiando os filhos para não frustrá-los. Então, no final, a menina acabou aceitando a ideia de ser uma menina, mas que, por intermédio de uma outra personagem, ela poderia ficar com uma outra mulher. Então, a gente vê uma ideologia sendo pregado nessas séries para fazer com que as adolescentes ou até mesmo crianças
ou até adultos, né? Entendam que aquilo é uma coisa comum, uma coisa normal que pode ser utilizada na família, né? Enfim, tem outras séries que a maioria das séries mostra muito isso. Então isso também envolve algo que tem uma grande influência para as pessoas, né? A gente costuma chamar isso de normatizar, né? Normatizar um hábito, normatizar um costume. E isso não é só por causa das séries, isso já vem do cinema há muito tempo, isso está nas novelas, isso está na mídia. Quando você normatiza algum costume, quando você normatiza uma cultura, as pessoas então passam a ter dificuldades de trabalhar a ideia de que aquilo pode ser confrontado ou confrontado. E nós, cristãos, obviamente, como seguimos princípios bíblicos, princípios morais baseados na Bíblia, nós vamos encontrar dificuldade em aceitar, claro, a normatização de certos costumes, de certos eventos, de certas ideias, de certas ideologias. E eu volto a dizer, para um cristão maduro, para um cristão com a nossa faixa de idade, por exemplo, ou alguém que já está há bastante tempo no caminho da fé, é uma situação. Mas para os nossos filhos, juvenis, adolescentes, que ainda não têm o seu senso crítico apurado, que ainda não aprenderam a lidar com toda essa bagagem imensa de informações, ideias que vem através da mídia e do celular, eles vão sofrer de alguma maneira para conseguir lidar com isso. Veja a importância de nós tocarmos nesses assuntos, de batermos na tecla do perigo que existe em todo nível de entretenimento, em todos os níveis de recreação, e principalmente aquilo que hoje vem da internet, o perigo que existe nesse universo, e como nós, como cristãos, precisamos sim bater na tecla do alerta para que os nossos filhos, as nossas crianças, jovens, juvenis, eles possam perceber de alguma maneira que existe perigo em muitos desses caminhos. Então, eu costumo dizer que eu estou apenas dando a minha contribuição. Quando eu escrevo um livro como esse, é uma rápida, uma pequena contribuição, né? Esse livro é apenas uma introdução ao assunto, tá? Não é um livro grande, não é um livro volumoso, é apenas uma introdução ao assunto. Mas foi o jeito que eu encontrei para falar do assunto, falar do tema, gerar uma luz sobre essas questões que são muito perigosas, não é? Para vocês terem uma ideia, eu levei isso tão a sério ao longo desses anos que eu trabalhei na cabeça das minhas filhas, desde pequenininhas, trabalhei para que elas pudessem aprender a ter o senso crítico quanto a isso. Legal. Eu nunca proibi as minhas filhas de assistirem filmes, porque eu achei que isso não seria o caminho. Como não foi o caminho para mim quando minha mãe, meu pai quiser me proibir de alguma coisa, o proibir nunca é um caminho muito satisfatório na cabeça de uma criança e do adolescente. A não ser que você consiga conversar primeiro, orientar primeiro. Eu trabalhei com as minhas duas filhas no sentido de educá-las a assistirem algo fazendo a crítica daquilo. Mas aí só teve um jeito, viu, Pedro, de fazer isso. Assistindo junto. Eu sempre fui assistir junto com as minhas filhas. Eu sentava com elas no sofá, falava, olha, nós vamos assistir tal coisa. E aí, quando terminava de assistir, eu perguntava para elas, o que vocês entenderam? Vocês viram isso? Viram aquilo? Houve ocasiões, inclusive, que eu parei o filme. E essa é a vantagem, às vezes, de você estar assistindo em casa, né? Eu parei o filme ali, falei, peraí, vou parar um pouquinho porque vou falar com vocês um pouquinho. Aí explicar, vocês viram isso aqui agora? Ó, você está vendo essa situação? Você está vendo o que ele falou? Você está vendo o que ela disse? Para que criar nelas o senso crítico. E elas foram aprendendo comigo nesse sentido. Fica aqui uma dica para os pais, né? Os pais cristãos, os pais que levam a sério essas questões, de nunca deixar os seus filhos sozinhos diante da tela. Pelo menos durante essa fase tão importante, né? De juvenil, adolescente. Verdade. Depois que crescem e se tornam jovens, não tem mais como segurar, mas quando são crianças ainda, o pai e a mãe estar junto
e criar neles esse senso crítico. Porque é impossível, não tem como impedir que a mídia... É impossível. É impossível, ela está em todos os lugares. O celular é a nossa vida hoje. Nada do que a gente faz sem celular praticamente. Faz tudo. E eles também têm acesso a isso, às telas. Então nós temos que ter esse senso crítico junto com eles, ensinando eles também. Pastor, queria comentar sobre esses pontos acerca dos filmes, né? Que me veio à lembrança o seguinte: muitos deles têm, como o senhor disse, né? Tem o roteiro e é um produto, né? E alguns deles mostram a seguinte situação, né? Como o Thanos, por exemplo, alguém que vem de fora da Terra e ele vai destruir a Terra, as pessoas. Ou como o filme A Guerra Depois do Amanhã, é isso? Isso. A Guerra Depois do Um Amanhã. dia depois do amanhã. O Dia Depois do Amanhã. Esses filmes que mostram assim, algo que vem de fora vai destruir o planeta, e você percebe, no contexto cristão, algumas pessoas têm um conhecimento bíblico de questões escatológicas, né? A gente percebe que ali tem alguns pontos invertidos, né? Alguns chamam da gnose, né? Alguns pontos são invertidos. A figura de quem vem na Bíblia para nós é Jesus, que vai voltar a esse planeta. De certo modo, esse planeta será destruído, os salvos irão para o céu. Só que, porém, aqueles que se agarraram ao pecado serão destruídos também, né? E depois sofrerão um lago de fogo, né? E a gente percebe que muitos roteiros, eles vão nessa linha, só que a humanidade consegue vencer o que vem de fora. Na sua opinião, o senhor acha que, assim como em todo filme tem uma mensagem que é passada, pode fortalecer os princípios, como pode também solapá-los? Mas nesse quesito de escatologia, o senhor acha que tem algo por trás? Eles têm algum conhecimento, tipo, capcioso para deixar assim, olha, não vai acontecer isso não? O senhor acha que... Tem uma coisa muito curiosa nesse contexto que você está falando. Todos os filmes de catástrofe, no fim das contas, o ser humano sempre dá um jeito de sobreviver e de escapar. A ideologia humanista está muito presente nesse contexto, que é a ideia de que o ser humano sempre vai dar um jeito. E Deus está fora dessa jogada, né? Deus é inexistente nesse contexto. O ser humano sempre dá um jeito. Pode ver, todos os filmes de catástrofe. Aquele 2012 mostra o Cristo Redentor. Se é Godzilla, se é um meteoro, se é uma bomba nuclear, se é extraterrestre, o ser humano sempre dá um jeito e, no fim, ele escapa. O ser humano tem a resposta no final, não é? É uma ideologia humanista, é uma pregação humanista. E isso é muito comum nos filmes. Agora, a preocupação maior, e esse é o ponto que vale a pena a gente mencionar, há filmes que, apesar de serem uma fantasia, né, você citou o Thanos aí, Os Vingadores. Há filmes que, apesar de serem uma fantasia, o mal está bem estabelecido e o bem também. O mal é mal, o bem é bem. E até aí, tudo certo. Você quer ver um exemplo? Quando o escritor Tolkien, J.R.R. Tolkien, escreveu o universo do Senhor dos Anéis, e Tolkien era católico, cristão devoto, quando ele escreveu o Senhor dos Anéis, estava muito claro, e quem já leu o livro sabe, ele transpôs o grande conflito bíblico, de alguma maneira, para os textos da fantasia do Senhor dos Anéis. O mal é mal, o mal é ruim, e o bem é bem, e o bem deve ser seguido. Isso está muito claro. E mesmo quando foi passado para os filmes, quando o cinema transformou os livros de Tolkien em produtos fílmicos, está bem estabelecido lá. O bem é bem, o que é bom, o que é mal, vilão, e está bem estabelecido. O perigo, o problema, Osvair, é quando você vai assistir um filme em que as coisas estão invertidas ou nubladas. O bem já não é tão bem, o bom já não é tão bom, o mal já não é tão mal,
o que é prejudicial já não é tão prejudicial, não é? E as coisas se invertem. E aí é que eu falo da névoa, da nuvem de fumaça que Hollywood pode, com seus filmes, colocar em cima dos princípios que nós acreditamos. Entendi. Então o perigo é mais esse, não é? É quando o mal já não é tão mal, o bem já não é tão bom, o que é bom, realmente bom, já não é tão assim, o que é mal, realmente mal, já não é tão assim. E aí passa-se a, né, a inverterem os polos nessas questões. E aí é que mora o perigo. Então nós temos que estar de olhos bem abertos, com senso crítico apurado, para perceber isso daí. Agora, é claro que nós estamos falando aqui de filmes que não vão para extremos. Tá? Eu já vou até adiantar isso, eu falo no livro também. Há certos filmes que um cristão deve rejeitar já de pronto. Por exemplo, filmes de terror, filmes com nudez, não é? Filmes com violência extrema. A gente citou The Boys aqui, né, que é uma série de extrema violência, não é? Situações como essa o cristão já pode rejeitar. Mas como alguém vai perguntar, né, como já me perguntaram, mas como que eu vou saber se vai ter cenas disso, se vai ter violência extrema e tal? Existe hoje como saber, por quê? Porque tem trailer, Ele fala os três. porque tem aquela sinopse que você pode buscar antes, tem aqueles comentaristas na internet falando, e até mesmo no streaming ou em outros canais, muitas vezes antes do filme aparecer, aparece lá, né, a faixa de idade, né? Faixa de idade, geralmente. E falar, conter drogas, sexo e tudo nudez. Então, o cristão realmente comprometido com a verdade bíblica, ele deve saber dizer não para isso. Tem que evitar, né, pastor? Tem que tentar evitar. Mas eu sei que é um desafio. Sim, quantas vezes eu mesmo, já adulto, já nessa fase de idade, ainda assistindo meus filmes, quantas vezes eu fui assistir um filme e não consegui perceber antes e acabei assistindo o que não devia? Pode acontecer. Sim. Mas pelo menos eu tentei. E é esse o ponto que eu tento passar, não é? O problema no fim das contas, gente, o problema no fim das contas é conteúdo, tá? Houve no passado entre nós cristãos e também entre muitos de nós adventistas, houve no passado uma ênfase muito grande no local. No local? No local onde ia se assistir. Ah, tá. Ah, sim, é o cinema, né? Mas o problema, principalmente depois que surgiu a televisão, na década de 50, 1950, o problema sempre foi o conteúdo, tá? O conteúdo. O conteúdo é o detalhe. Não era o local. Se o filme é ruim, ele vai ser ruim no cinema, em casa, na internet, no celular. Você pode estar assistindo no meio da rua. Se o filme é ruim, se o conteúdo é equivocado, ele vai ser equivocado em qualquer lugar. Esse é o ponto que às vezes a gente não consegue perceber. Sim. Ou a gente não imagina. E os nossos filhos talvez não tenham esse senso crítico que mencionei para chegar e perceber essas questões. Por isso que alguém tem que orientar. Por isso que alguém tem que lançar luz sobre isso. Então, o conteúdo é o grande problema. O conteúdo é saudável? O conteúdo contém uma boa mensagem? Então vá assistir. Mas se de antemão você conseguir visualizar que o conteúdo tem coisas que você não deveria, se o filme já é de terror, se o filme já é erótico, né, se o filme vai ter muita violência, já diga não. Tente dizer não, pelo menos. Esse é o ponto, não é? Que a gente, como pai, como educadores e como líderes de igreja e tudo mais, é o alerta que a gente pode oferecer para os nossos filhos e filhas. Pastor, isso é algo que realmente nós, como cristãos e pais, a gente tem que estar atento, porque às vezes nós não estamos sempre, né? Como o senhor teve a oportunidade de estar ali com suas filhas, às vezes, mas às vezes na vida corrida, né, Pedro? A gente às vezes não tem essa oportunidade, né? Eu tô tentando fazer isso com meu filho, né? O Brian. Às vezes eu vou lá, filho, isso não pode e tal. Eu procuro fazer essa. Sabe qual é o maior desafio? Essa gestão aí com ele. O maior desafio é a gente
notar o que eles estão assistindo quando a gente não está perto. A gente às vezes esquece desse detalhe. Sim, sim. Eu sugiro que pais que têm filhos pequenos não deixem os filhos assistindo algo na internet, na televisão, sem que possam saber o que eles estão assistindo. Eu tive essa experiência Sim. com a minha filha mais velha, a Jéssica, quando ela era pequenininha, eu deixava ela assistir o Pica-Pau na televisão. Porque eu, quando era criança, assistia o Pica-Pau. Só que quando eu era criança, eu nunca notei nada. Mas um dia, vendo a minha filha assistir o Pica-Pau, eu fiquei ali um pouquinho para assistir com ela. Foi quando finalmente eu notei que o Pica-Pau não é legal. Não. Eu comecei a perceber que o Pica-Pau é o grande de um canalha. Se você olhar com cuidado no desenho, ele é engraçadinho, tem as suas tiradas, mas a maioria do tempo, ele é um canalha. Ele mente, ele bate, ele humilha. Sempre sai melhor. Ele trapaceia. Eu falei, opa, peraí. O que eu tô deixando a minha filha assistir? Daqui a pouco ela vai imitar o Pica-Pau. E eu não quero isso, não é? Foi quando eu cortei, não é? E percebi que eu não podia simplesmente largar a minha filha sentada no sofá assistindo qualquer coisa sem saber o que ela estava assistindo. Essa é a sugestão que eu faço. Você que tem filho pequeno, criança em casa, e é cristão, e cuida, e busca cuidar desta parte, não deixe seus filhos assistindo sozinho, sem acompanhamento, porque alguma coisa pode estar sendo assimilada. Mas eu vou falar uma coisa. Alguma coisa equivocada pode estar sendo assimilada. Em casa, o Braia, eu pago o YouTube por mês, né? Pra ter algumas questões referente a comercial e tal. E eu tenho algumas vantagens, que eu tenho aquele canal YouTube Kids. Então ali existe uma pré-seleção para que não tenha algumas questões aí que ferem um pouco do caráter, algumas coisas da criança, né? Então tem um conteúdo ali de conta, de ensinar educação e tudo mais. Porém, né, às vezes ele tá lá assistindo e quando ele começou a aprender a mexer no controle, parece que a criança ela busca algo diferente do que os pais mostram, né? Um dia eu cheguei lá em casa, eu tava lá em casa e ele escutei um barulho diferente daquilo que eu tô acostumado. Cheguei lá, ele já tinha saído do canal, né, da conta, entrou na minha conta e tava assistindo lá um desenho, um Sonic com os dentão feio lá. E eu falei, filho, não pode, conversei com ele, né? Mas ele falou, mas eu achei legal. Então, assim, parece que a criança já tem um interesse por uma coisa que... E sabe qual é, talvez, a grande dificuldade que vem depois disso? Eles recebem esse estímulo, né? E é um estímulo muito poderoso, né? As imagens, a tela, colorido, o som, os filmes e tudo aquilo que está envolvido é uma experiência tão poderosa que quando você leva essa criança para a igreja, olha o choque que ela vai ter. Porque lá na igreja ela não vai encontrar o mesmo desafio sensorial que ela tem numa tela. Ela não vai encontrar a mesma experiência. Ou seja, aquilo que você vai tentar passar para ela dentro da igreja, ou até mesmo em casa, na hora do culto familiar ou alguma coisa assim, quando você vai tentar ensinar a Bíblia para essa criança, a competição é desleal, percebe? Com certeza. Totalmente. É bem desleal. Totalmente. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Como é que a criança vai se interessar por algo espiritual quando ela recebe algo tão forte, tão poderoso, poderosamente sensorial, eu digo, né? Nas telas, assistindo as coisas que ela assiste. Percebe aí como é difícil a gente conseguir equalizar essas questões? Verdade. Você envolve a questão espiritual, a educação também, né? Que são muitos críticos a respeito de como nossos jovens, adolescentes estão aprendendo. E entra nessa competição, porque eles têm a tela, assistem coisas e tudo muito rápido hoje em dia, a informação. Apesar de termos acesso à informação, porque na internet tem, o diretor falou para mim assim, eu não vejo nossos adolescentes aproveitando disso. Porque o conteúdo na internet, o que é ensinado na escola está na internet também. Daria-se para aproveitar, né, os adolescentes estudar, rever o conteúdo, né? Sim. E mais além do que a escola pública não consegue oferecer. Aí esse diretor falou para mim, eu não consigo enxergar, ver
os nossos adolescentes aproveitando disso, né? Apesar de toda a tecnologia e facilidade do que na época eu não tive, não vejo eles aproveitando isso, né? E aí a gente vê a influência das telas, né? Dos filmes, dos produtos. Pode ser violento. E a gente vê também uma crescente na violência. De certo modo, os índices mostram isso, né? A violência tem aumentado. Sim. Será que os filmes, as séries, as novelas, a glamorização desse estilo de vida tem contribuído para isso, pastor? Olha, isso é uma discussão que já vem há muito tempo, né? Muitas décadas. E dentro de todos os trabalhos que eu li, os livros que eu li sobre o assunto, há muita gente que quer acreditar que os filmes são apenas fantasia e que não influenciam. Mas a realidade é outra, né? Há muitos casos, né, de violência, há muitos casos de pessoas que se armaram e que fizeram mal para outras pessoas exatamente depois de terem consumido um filme, de terem consumido um produto fílmico. Então existe sim a capacidade, um filme tem a capacidade sim de levar-nos a tomar decisões, de influenciar a nossa mente, os nossos gostos, os nossos anseios. Existe essa força e não tem como negar. E hoje quem diz isso não são os cristãos, né? Não é o crente chato que fica tocando nesse assunto. Os próprios especialistas. A maioria dos livros que eu li para compor a bibliografia do material que eu produzi foram especialistas. Eu não usei praticamente quase nenhum escritor cristão ou envolvido com o cristianismo. Eu fui atrás daquilo que profissionais da área, filósofos, educadores disseram, especialistas do universo do cinema disseram sobre o assunto e ninguém tem dúvida. Unânime, né? É unânime de que a capacidade de influência de um filme é uma das maiores que existe. É uma das maiores que existe. Certo. Pastor, você deu uma dica já para as pessoas sobre a questão de você olhar um pouco do conteúdo antes de assistir. Mas tem filme que edifica, na sua opinião? Sim, claro que tem. Não é? Apesar de que às vezes nós temos que cavar no meio do entulho, né? Mas existe sim boas produções. Aliás, hoje, para quem não sabe, nós temos cristãos produzindo filmes, cristãos dirigindo filmes, nós temos produtoras, principalmente lá nos Estados Unidos, que são produtoras cristãs. Então há muita gente comprometida com o cristianismo produzindo bons filmes. E levando histórias boas e saudáveis para as pessoas. E às vezes sim, você até encontra num filme secular, você às vezes até encontra uma boa história. Você encontra talvez uma boa história que foi baseada numa história verídica. Lembre-se que quando é baseado não significa que é igual, tá? Muita gente se confunde. Eu vou assistir um filme porque é baseado numa história. Baseado não significa que seja igual. Nunca é igual, na verdade. Né? Mas existem bons filmes baseados em histórias verídicas. Há filmes que edificam. A questão é, eu vou ter paciência para procurar, eu vou ter o senso crítico para dizer não para isso e para aquilo. Eu vou ter a capacidade de buscar isso com sabedoria. Essas são as questões que nós temos que colocar em pauta, não é? Eu assisti um filme cristão, muitos conhecem, Quarto de Guerra. É um filme maravilhoso que tem uma história familiar ali que ensina muito sobre o poder da oração constante, né, com a família. Tá aí uma dica para você que quer assistir um filme interessante. Pastor, uma pergunta que bate pronto. Algum filme marcou sua vida? Na verdade muitos, né? Mas tem algum assim que você fala, nossa, esse filme foi espetacular. Tem um filme que sempre vai ficar na minha imaginação, no meu coração, porque eu assisti quando era criança e assisti dentro da minha igreja, lá em Sorocaba, onde eu fui criado. Que é o filme Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille, o diretor. É um filme de 1959. Eu acho que eu assisti esse filme. Com Charleston Heston como Moisés, né? Moisés. Aquelas famosas cenas dele, Sim. aquela famosa cena, né?
do bar Mar se se abrindo e Isso, tal, é. que naquela época era uma coisa inédita, né? Inédita. Assustadora para os padrões da época. É um filme que me marcou muito, não só pela história bíblica, né? Mas porque eu fiquei encantado de ver naquela época, dentro da igreja, né? Um filme que mostrava exatamente aquilo que a Bíblia contava. Só que agora nas imagens. E perceba como as imagens sempre vão encantar, né? Sim. O poder disso daí. E eu nunca vou esquecer. E volta e meia, quando eu posso, eu tenho lá em casa o Blu-ray ainda, o antigo Blu-ray. Ainda tem, pastor? Eu tenho. Ah, guardado lá. tem dinossauro. Relíquia. Eu tenho a relíquia lá dos 10 mandamentos, de vez em quando eu coloco lá para matar a saudade, os 10 mandamentos. Mas eu acho que o Blu-ray ainda é moderno, ainda, porque agora quem tem a fita cassete, né? Aí é o dinossauro, isso aí. Pastor, se o senhor pudesse resumir qual é o maior perigo de Hollywood em uma palavra ou em uma frase, como é que o senhor resumiria? Eu acho que a palavra distração seria a palavra mais apropriada. Distração, né? Distração. Distração. Talvez esse seja o grande perigo, não é? É um filme, uma produção, talvez uma série também, conseguir nos distrair, mas não pelo lado positivo. Porque todos nós queremos, de vez em quando, uma distração, uma recreação. Uhum. E não há nada de errado. Não há nada de errado, gente. O cristão, ele não pode ser fanático nessa hora. Não há nada de errado em assistir um filme. Não há nada de errado. Na verdade, é saudável você parar com a família, não é? Um sábado à noite, um domingo ali, sentar com a família para assistir uma produção cinematográfica, um filme. Não há nada de errado nisso. Como eu disse, há bons filmes aí para você poder assistir. O problema é quando a gente deixa passar do ponto. Ou quando a gente vai se distrair e realmente fica distraído a ponto de não perceber esses equívocos que a gente tem mencionado aqui. E, na verdade, Hollywood é o reino da distração. Só que eles fazem tudo isso com um único objetivo: ganhar dinheiro. Não é? É lucro. A arte está envolvida, a sétima arte, ela existe, claro, já mencionei isso. A arte também está ali presente. E muitas vezes é uma arte muito bonita, muito interessante. Mas, no fim das contas, ainda é um produto que precisa ser vendido, um produto que precisa ser assimilado, é um produto que precisa gerar lucro, não é? E às vezes a gente está querendo se distrair e a gente permite que a distração vá além do ponto. Esse é o grande perigo, né? Tá certo, pastor, maravilha. Bom, pessoal, o encanto de Hollywood. Se você tem curiosidade para saber um pouco mais sobre esse conteúdo, ele está à venda nos maiores canais aí sobre livros, a Amazon, dentro também da Casa Publicadora, né? cpb.com.br. Deixaremos todos os links aqui para você, se você quiser adquirir. Pastor, antes da gente encerrar, quero primeiro assim agradecer a sua presença aqui. Olha, eu confesso que se fosse pra gente, né, Pedro, falar tudo que a gente tem em mente, eu tinha coisa para falar aqui sobre o filme que tá para chegar aí, o Dia D, né, que foi feito aí pelo grande Steven Spielberg, e dizem que é um filme que vem trazer uma mensagem. Aí fica aí uma dica, né, de repente aí, dizem que Hollywood, ele nunca leva quer dizer, dizem que os filmes de Hollywood sempre vêm para preparar a humanidade para alguma coisa, né? Não sei se isso é verdade, né? Mas enfim, isso aí fica aí nas incógnitas de algumas pessoas. Seja qual for a mensagem desse filme que você está mencionando, que já está aí passando os trailers na internet, seja qual for a mensagem, uma coisa a gente pode ter certeza: o objetivo dos produtores é que ele gere muito dinheiro. Muito dinheiro, é. Esse é o objetivo. E cause dúvida nas pessoas também. Pastor, manda um abraço para quem você quiser e também deixa uma mensagem para as pessoas aí. Legal. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Mandar um abraço aí para minha igreja ou para as minhas igrejas, né? E mandar um abraço para minha família, minhas filhas, né? Que assistem os filmes comigo muitas vezes, minha esposa também. Um abraço para minha família. E meu desejo é que, tanto no livro, para quem lê, quanto para quem assistir a nossa conversa hoje, que fique aqui a dica de que você pode assimilar
ou assistir o universo dos filmes com mais sabedoria. Você pode usar seu senso crítico com mais, né, vontade, mais força. E que Deus te abençoe para que você faça isso. Tenha sabedoria, assista os filmes do jeito que você achar melhor, mas sempre buscando a orientação de Deus e de sua palavra. Amém, é isso aí. Pessoal, se você acompanha o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir nossos vídeos, tá ok? Pedro, obrigado por você também estar aqui com a gente. Eu que agradeço, meu amigo. Pedro tem o seu canal lá, né, Pedro? O professor Pedro Henrique Oficial, e eu queria mencionar que depois desse bate-papo com o pastor Fernando Bayer, eu fiquei, assim, mais esperto de como lidar com Hollywood, né? Com os filmes que vêm por aí, porque nós somos transformados pela contemplação. Exatamente. É aquilo que eu contemplo, pode ser transformado. Vai me influenciando a ponto de eu ser transformado conforme aquilo. Se eu contemplo violência, de alguma forma isso vai influenciar a minha vida. Então, pastor, foi riquíssimo esses momentos aqui, né? Pena que não dá pra... Tem que fazer uma parte 2 aí, né? Opa, aí pastor, aí, a gente quem vai sabe entrar outro aí... livro, né? Não, vai ter mais livros aí. O pastor vai vir aqui fazer todos os livros. São 6. Já foram 2, né, pastor? Então tem mais 4 aí, depois mais 3. Né? Termina. Vai terminando todo o acervo do pastor aí. Então eu agradeço aí, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo, por me convidar. Obrigado, pastor. Foi uma honra. Bom, pessoal, se você acompanhou até aqui, o pastor deixou 2 livros aqui, não foi, pastor? Ó, 2 livros. Um tá aqui e outro tá na mão do Pedro ali, né? E se você ficou até o final desse vídeo, você vai colocar aí nos comentários o nome do livro. Para todos que colocarem o nome do livro, eu vou fazer um sorteio, tá? Mas tem que colocar lá o nome do livro e se você gostou do nosso conteúdo. Aqueles que colocarem o conteúdo ali, ou fizer a descrição ali na parte dos comentários, essas pessoas, eu vou dar uma semana. Depois de uma semana, eu vou pegar esses nomes e vou fazer o sorteio. Ok? Maravilha. Então é isso aí. Gente, obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Pastor, mais uma vez, obrigado. Lembrando que é o seguinte, o pastor Fernando Bayer, ele tem um canal também que se chama Ponto de Graça, né? Ali ele faz algumas reflexões, né, pastor? Sobre os livros que ele tem. Eu sempre acompanho, já assisti, escutei todos, inclusive hoje eu escutei 3, estava lá lavando uma louça lá, que aproveitei. E é um conteúdo, não é longo como um podcast, mas conteúdos de grande enriquecimento de sabedoria e aprendizado através dos seus livros, tá? Então, eu vou deixar o link também dele aqui, já se inscreve lá, curte todos os vídeos dele, acompanha lá. Não sei se ele vai continuar depois, devido à correria, mas vamos torcer para isso, né, pastor? Tamo junto. Ok, então. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.